Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, terça-feira, 25 de junho. O noticiário alvinegro ontem foi movimentado com a informação de César Luiz Merlo, dando conta de que a Eagle Football já teria um acordo com o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada, jogador que primeiro chegaria ao Botafogo para depois, mais adiante, ir para o Lyon. Mas o Textor não confirmou essa informação. Ele passou uma mensagem ao Thiago Franklin, do canal do TF, explicando em que pé as coisas estão. E eu vou falar sobre isso com vocês. Além disso, quero trazer aqui também informação do canal do Anderson Mota, dizendo que a contratação do Moise Bombito, zagueiro da seleção canadense, não inviabiliza a chegada de outro jogador para o setor. Inclusive, o Natan, que estava aí sendo noticiado e tal, jogador do Napoli, por hora não tem possibilidade de negócio. Ele não demonstrou vontade de retornar ao futebol brasileiro. Outra questão interessante da gente falar nesse vídeo é a situação do Alan. Ontem tivemos alguns perfis que cobrem aí a equipe do Vasco dizendo que o jogador não quer mais jogar no Botafogo, que ele se arrependeu, que ele na verdade está querendo ir para o Vasco. O modus operandi é aquele semelhante ao que foi com o caso do Marlon Freitas. Na ocasião, teve até a notícia dizendo que o Marlon recebeu ameaças, que ele queria o mais rápido possível sair do Botafogo e no fim das contas renovou o contrato com a gente. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, só que antes de mais nada, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 49 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Sempre destacando a programação do dia, hoje é terça-feira, portanto, programação completaça. Radar Alvinegro, primeira edição, Fala Fogão Shorts, resenha da hora do almoço, Radar Alvinegro, segunda edição e a resenha de 22h05. Então tem muita coisa aqui sobre o Botafogo. Inscreva-se, acompanhe para a gente poder trocar aquela ideia. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre a situação da zaga. O Botafogo está interessado aí na contratação de zagueiro para poder reforçar o setor. E o nome do Moise Bombito, você sabe, surgiu no radar alvinegro. Na verdade, surgiu no radar da equipe do Lyon. E aí a Eagle entende que é uma oportunidade de mercado. É um jogador que vem se destacando, que vem se desenvolvendo. Ele poderia passar pelo futebol brasileiro para poder ganhar mais experiência e depois partir para o futebol francês. Essa é uma possibilidade de negócio. É um zagueiro de 1,90 m, 24 anos de idade. Está jogando a Copa América com a seleção do Canadá. Seleção do Canadá que vem fazendo um trabalho bem interessante, é bom que se diga. Tá? A gente tem uma seleção que já disputou a Copa do Mundo, uma seleção que está em desenvolvimento. O trabalho lá realmente está bem legal, não é modo de falar. A mesma coisa vale, por exemplo, para a seleção venezuelana. A seleção da Venezuela antigamente era só saco de pancada. E hoje em dia a seleção da Venezuela está competindo. Né? A verdade é essa. Tanto é que estreou na Copa América com vitória, diferente da seleção brasileira, diga-se de passagem. Savarino, inclusive, começou no banco de reservas. Na ocasião da estreia, entrou até durante o confronto. Mas é só para a gente ter uma ideia de que essa história de a seleção do Canadá, a seleção da Venezuela, essa historinha aí ficou no passado, irmão, porque essas seleções estão fazendo bons trabalhos e a gente tem que reconhecer que daí podem surgir bons talentos. Se o scout do Lyon entende que o Moise Bombito ele pode ser um jogador interessante para se ter mais adiante, um pouco mais no futuro, por que de repente no Botafogo não poderia ser útil? A informação do Anderson Mota é que a chegada do Moise Bombito não inviabilizaria a contratação de outro jogador para o setor, porque no caso do Bombito seria uma oportunidade. Vamos ver, vamos acompanhar. Fato é que o Natan, jogador do Napoli, não deve chegar ao Botafogo. Na verdade, o Botafogo se afastou porque ele não deseja retornar ao futebol brasileiro. E aí, quando você tem um atleta que não sinaliza desejo de retorno ao futebol brasileiro, não faz sentido você insistir nessa história. Informação sobre o Natan do canal do TF, sempre dando crédito aqui. TF também que confirmou essa história do Moise Bombito, né? Só para passar o crédito aqui para a galera que realmente foi atrás da informação. O Natan, que tem 23 anos de idade, inclusive é uma situação que vale a pena destacar. Os jogadores que estão surgindo no noticiário do Botafogo de forma mais contundente, eles têm uma faixa etária muito bem definida. Não sei se você já reparou. Natan tem 23 anos, o Bombito tem 24 anos, o Joaquim tem 25 anos, o Brian Rodrigues tem 24 anos,
O Thiago Almada tem 23 anos. Tá muito claro qual é o perfil em termos de faixa etária que o Botafogo está desejando. Muito embora o Wellington Arruda, do canal Panorama Botafoguense, tenha dito que o Botafogo pelo menos consultaria a situação do zagueiro Pepe. Tá, vai ficar sem contrato agora, né? O contrato dele está se encerrando agora no fim desse mês com a equipe do Porto, ele não vai renovar. Está disputando a Eurocopa com a seleção portuguesa, 41 anos de idade. Então o Wellington Arruda trouxe essa informação de que pelo menos uma consulta seria feita, mas de modo geral a gente está vendo uma faixa etária de 23 a 25 anos. Isso bate inclusive com a informação do Globo, que dava conta de que o Botafogo estabeleceu um limite de idade para contratar jogadores porque pensava em retorno futuro, né, na revenda desses atletas, melhor dizendo, para depois poder fazer caixa. Isso é sempre muito importante a gente destacar. Jogadores que têm capacidade, que têm talento, mas não necessariamente um cara já com seus 29, 30, 31 anos de idade. Vamos aguardar porque em relação à zaga ainda tem muita coisa para acontecer, mas realmente o nome do Moise Bombito está ganhando força. Ele e mais um, de repente, agora vai ter que sair alguém, hein? O Luiz Segovia, o Jefferson Maciel, o Pablo sendo devolvido ao Flamengo, será? Alguma coisa vai ter que rolar ali, porque senão a gente vai estar entulhado de zagueiro e zagueiros que nem são utilizados. É bom que se diga também. Agora, olha, sobre a situação do Alan, vamos passar para esse tópico agora, depois a gente vai falar sobre a Almada já já. Sobre a situação do Alan, ontem nas redes sociais, a gente teve um monte de perfil que cobre o Vasco, falando que o jogador não quer mais jogar no Botafogo, que ele teria desistido, que isso, que aquilo. De verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com essa situação. Primeiro, porque existe um pré-contrato. Esse pré-contrato tem uma multa. Se você quiser romper o pré-contrato, o Botafogo tem que receber uma grana. O Edmundo até trouxe a informação de que essa multa seria de 13,5 milhões de reais, mas na real isso não faz o menor sentido. O Botafogo vai contratar um jogador que estava no mundo árabe. Mundo árabe que tem muito dinheiro. Você vai fazer um pré-contrato e você vai colocar uma multa rescisória desse pré-contrato de 2,5 milhões, que é troco para esses caras lá da Arábia Saudita e tudo mais, do mundo árabe de modo geral, né? Emirados e tal. Não faz sentido, né? Não faz realmente o menor sentido uma multa de 13,5 milhões de reais, 2,5 milhões de dólares. Eu acredito que o Botafogo tenha se protegido bem melhor do que uma multa como essa. No mundo do futebol, uma multa de 13,5 milhões de reais é uma multa considerada baixa, bem baixa, na verdade, porque a gente está falando de dólares, né? Em reais, as cifras ficam um pouquinho maiores, mas em dólares, 2,5, isso é troco de bala para várias equipes, ainda mais do mundo árabe. Então, essa história do Alan, que ele não está querendo jogar no Botafogo, gente, não vamos cair nessa conversa. Foi a mesma coisa no caso do Marlon Freitas, a mesmíssima coisa. Até bilhete de ameaça surgiu como informação e, no fim das contas, o ameaçado Marlon Freitas renovou o contrato com o Botafogo. É o mesmo modus operandi. As mídias vascaínas estão plantando um caos absoluto, ou tentando, né, sinalizando que o jogador não quer jogar aqui, que não sei o quê, que isso, que aquilo. E o próprio Alan, ele já deu declaração quando ainda estava lá nos Emirados Árabes, dizendo que ele já tinha acordo com outro clube, esse clube era o Botafogo, e ele vem se preparando no Rio de Janeiro. O fato dele estar treinando com os amigos, Felipe Coutinho, por exemplo, não quer dizer nada. Os caras são amigos. Qual é o problema deles se prepararem juntos? É claro que você pode ter aqui o Coutinho falando, pô, Alan, tu tinha que ter acertado com o Vasco, não sei o quê, pra gente jogar junto. Claro que isso pode acontecer e deve estar acontecendo. Mas existe um acordo firmado. E o Botafogo, portanto, está protegido. Qualquer coisa diferente do Vasco achar petróleo em São Januário, ou então o Alan ser maluco, ou o Alan ser maluco, porque para jogar no Vasco nesse momento tem que estar doido da cabeça. A real é essa, com todo respeito à instituição Vasco. Mas o Vasco brigando mais uma vez contra o rebaixamento. O Vasco sem garantia de que salários serão pagos até dezembro, porque não vai ter dinheiro. O Pedrinho está fazendo uma engenharia financeira para garantir pagamento de salário. Com tudo que está acontecendo no Vasco, toda a pressão que está acontecendo no Vasco, você trocar o Botafogo brigando pela liderança do Brasileiro, oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil, para ir para o Vasco, nesse momento, é maluquice. Então, temos duas condições. O Vasco tem que achar petróleo lá em São Januário e o jogador tem que ser maluco para jogar lá.
Fora isso, o pré-contrato está aí, dia 1º de julho começa a valer e ele se apresenta ao Botafogo. Por sinal, jogadores nessa segunda janela só poderão fazer as suas estreias a partir do dia 17. Isso por conta da CBF manter uma isonomia ali. Se você pudesse utilizar os jogadores já nesse momento aí, logo depois do dia 10, na rodada inclusive do dia 10, teríamos algumas equipes que não poderiam ter os atletas, enquanto outras sim. Então a CBF comunicou de que esses atletas da segunda janela poderão ser registrados a partir do dia 11. Dessa maneira, só na rodada do dia 17. Rodada essa que tem Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, só isso. Mas a gente vai poder contar com o Alan, com o Igor Jesus, já para essa rodada contra o Palmeiras. Agora chegamos ao caso do Thiago Almada. Vamos falar sobre isso. Ontem tivemos a informação do César Luiz Merlo, um jornalista especializado em mercado de transferências, dando conta de que a Eagle já teria um acordo com o Atlanta United para a contratação do Thiago Almada. Todo mundo sabe que a ideia é colocar o Thiago Almada no Botafogo e depois, mais adiante, ele partir rumo ao futebol europeu. Mais especificamente o Lyon, porque o Textor acredita que o Thiago Almada ele vai ter a capacidade de se valorizar e se você está contratando, de repente, por 20 milhões de dólares, depois ele vai valer muito mais. E a tendência é essa mesmo, porque é um jogador muito talentoso. O próprio Messi, meses antes da Copa do Mundo, ele elogiou o Thiago Almada que fez parte do grupo da Argentina da Copa do Mundo, que foi campeão mundial. Ele entrou um pouco ali contra a Polônia, um pouco mesmo, foram 13 minutos. Foi mais uma Copa do Mundo de experiência para o atleta, né? Para que na próxima ele possa estar disponível, possa jogar com protagonismo, inclusive. Né? Porque a expectativa pelo Thiago Almada é que seja um camisa 10 e tudo mais. Né? Na seleção argentina também, é bom que se diga. Mas o Textor, ele mandou uma mensagem para o canal do TF, dando conta de que ainda não tem esse acordo estabelecido e que hoje ele vai mandar a proposta. Vou trazer aqui as declarações do Textor, dizendo o seguinte, abre aspas. Sobre a notícia do César Merlo, ele é um cara legal, mas está errado. Eu ainda não fiz uma proposta. Vários jornalistas estão tentando antecipar que temos um acordo. Amamos o jogador, tivemos uma boa conversa com a família dele, mas estamos fazendo isso da maneira correta. Tenho uma boa relação com a liderança do Atlanta United. Não entramos pela porta dos fundos, mas pela porta da frente. Pretendo enviar para eles a proposta nesta manhã, conversando com o CEO. É onde estamos. Não temos ideia de quais podem ser os termos de um acordo, mas estamos apresentando a eles hoje. Essa é a verdade. Amamos o jogador, respeitamos o clube. Ele ainda é um jogador de um clube da MLS. Esperamos acertar, mas isso depende do Atlanta. Há muitas notícias falsas por aí. Ou seja, as coisas estão se encaminhando, mas ainda não tem o aceite do Atlanta United. Ainda não tem a proposta formal para o Atlanta United poder assinar embaixo. Vai acontecer hoje. A expectativa é de que as coisas possam fluir. Já existe aí um acordo da Eagle com o jogador para depois você poder chegar a esse acordo, esse entendimento com o Atlanta United. Tem muito torcedor nesse momento, inclusive teve uma mensagem deixada no Instagram do Fala Fogão, dizendo assim, pô, que palhaçada. Estão falando que é a Eagle que está fazendo tudo, não sei o quê. Só que no caso, gente, é a Eagle mesmo. É a Eagle que está à frente dessa história. É a Eagle que está se acertando com o Atlanta United. É a Eagle que está conversando. É a Eagle que conversou com o staff do Almada. Não foi o Botafogo. No acordo sendo costurado, é a Eagle com o Atlanta, com o Thiago. É a holding que está fazendo essa negociação. Não é o Botafogo que está fazendo a negociação. Então a notícia, a informação é essa. Não dá pra gente simplesmente agora. Não, tem que falar que é o Botafogo que está fazendo. Não é o Botafogo que está fazendo tudo. Quando chegar a notícia da contratação, Botafogo contrata Thiago Almada. Vocês vão ouvir da minha boca essa frase. Botafogo contrata Thiago Almada, porque ele vai chegar no Botafogo. Aí beleza. Mas nesse momento não tem como a gente passar a informação de uma outra forma, porque seria mentira eu falar que o Botafogo está não sei o que, o Botafogo vai fazer uma proposta de 20 milhões de dólares, que não é o caso. O Botafogo contratou o Luiz Henrique, o Botafogo vai contratar o Thiago Almada, a proposta sendo aceita. Mas a negociação, ela está sendo conduzida e vai ser inclusive arcada
com o caixa da Eagle, não com o caixa do Botafogo. Então, a gente tem que passar a informação da maneira como ela é. Agora, 4 características rapidinho aqui que o Botafogo vai ganhar com a contratação do Thiago Almada. Eu coloquei isso lá no meu Instagram, lá no Twitter, no Instagram do Fala Fogão, e eu faço questão de trazer aqui 4 características rapidinho, jogo rápido. Ótima capacidade de finalização de fora da área, visão de jogo apurada com qualidade no passe, habilidoso e dinâmico na construção de jogadas, especialista em bola parada. Capacidade de gerar impacto imediato no Botafogo, no futebol brasileiro. Thiago Almada, chegando ao Glorioso, vai ser realmente uma baita contratação. Com capacidade para ser um dos melhores meias do futebol brasileiro, com toda certeza. Vamos torcer para dar certo. Fogão, o que você achou disso tudo? Alan, Moise Bombito, Thiago Almada, deixe seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, fechou? E daqui a pouquinho volte aqui no canal, porque afinal de contas a gente vai ter muito mais conteúdo sobre o Botafogo. Por hora é só, estou indo nessa, um grande abraço, fui, valeu!